seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. A paz e bom dia, meu irmão, minha irmã, você, amigo, amiga, que estará conosco a partir deste momento, hoje, 31 de maio de 2020, diretamente da sede da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 40 em Buenos Aires, aqui na direção do pastor Rael Oliveira,
e com grande alegria e satisfação, a nossa gratidão a Deus por estar aqui neste dia tão maravilhoso para levarmos até você a palavra do Senhor. Eu quero neste momento convidar você que está em casa a fazermos uma oração em gratidão a Deus por todos os benefícios, por todas as bondades, porque acima de qualquer coisa nós sabemos que este momento que estamos passando, que o mundo está submetido, em tudo isso há um propósito de Deus para a nossa vida. Então eu convido a você que baixe sua cabeça, que possamos orar, você que está em casa, possa orar conosco. Amém? Oremos. Obrigado, Deus Senhor, pela tua maravilhoso, Pai de graça. bondade, a Ti a honra e a glória, a nossa adoração a Ti. Nós queremos neste momento pedir permissão para adentrar na Tua presença, ó Pai amado, e pedir permissão e Tua autorização para que nos reveste do Teu poder e da Tua unção, de modo que possamos levar a Tua mensagem, a Tua palavra aos corações daqueles que são necessitados, pois nós somos eternos dependentes de Ti, da Tua bondade, porque nós somos necessitados de Ti, ó Pai. Porque a nossa dependência, ela é permanente, nós reconhecemos isso porque nós somos frágeis, somos pecadores, e reconhecemos neste momento a Tua soberania sobre todas as coisas. Continua conosco, abençoando-nos, dando-nos as boas coisas e as maravilhas dos céus, tirando neste momento as interrogações e as dúvidas de nossos corações, que possamos nesta manhã sair daqui fortalecidos, ó Pai. Nós te pedimos também que unja o Teu Filho que trará a mensagem dos céus aos nossos corações, de modo que possamos entender que nossos corações sejam nesta manhã terras férteis e que possamos receber a Tua mensagem. Assim, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós queremos Te agradecer. Amém. Por bem, meus amados, eu quero pedir licença para retirar a máscara aqui neste momento. Estamos aqui em número reduzido em atendimento às autoridades de saúde, até ter novas medidas, autorização, para que possamos cultuar, estarmos aqui todos juntos fisicamente. Nós sentimos a falta de cada um dos irmãos, das irmãs, em poder abraçá-los e sentir a presença, o amor, o carinho, o calor de cada um. Mas por enquanto você permaneça em casa até novas definições. Amém? Nós temos hoje a nossa lição de número 9, em que diz o seguinte: o mistério da unidade revelada. Tá? A nossa verdade prática hoje, ela nos revela dizendo o seguinte: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Amém? Quero neste momento convidar o jovem diácono, o irmão Bruno, para que possa fazer juntamente com a igreja a nossa leitura bíblica em classe. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor por esta oportunidade que estamos tendo mais uma vez no dia de hoje. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13. Exaltado é o nome do Senhor, que nos diz assim, Efésios capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima em poucos vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão
do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens como agora. Tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas e demonstrar a todos qual a dispensação do mistério, de que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Aleluia. A essa leitura eu quero convidar aqui o nosso presbítero João Pinheiro, que estará ministrando a lição de hoje, e que os irmãos venham abrir o seu coração, a sua mente, para que o Senhor venha entrar e te dar sabedoria e complementar cada vez mais o conhecimento que você tem. E você que não é cristão, que porventura esteja assistindo esta live ou irá assistir, que Deus possa falar grandemente no teu coração, em nome de Jesus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, um motivo de alegria estarmos nesta manhã mais uma vez reunidos para falar um pouco da palavra do nosso Deus. Esse trimestre é uma bênção para nossas vidas, a qual fala a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. Se há promessa de Deus, então ela vai se cumprir, porque Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo em que Ele determina. Glória a Deus. Como já foi dito, esta lição de número 9, o mistério da unidade revelada. Esse mistério da unidade revelada nada mais é do que a Igreja de Jesus Cristo. A união entre judeus e gentios, para que a glória de Deus fosse manifestada na Igreja de Cristo. Ponto central, Deus revelou o mistério que esteve oculto. Glória a Deus. Aleluia. A introdução desta lição diz assim: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. E nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança, e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Glória a Deus. Aleluia. O primeiro tópico que vamos falar agora nesta manhã é o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários
delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Glória a Deus. Aleluia. E aqui, nesse primeiro início, já fala sobre aquela lição anterior que nós havíamos falado sobre o exclusivismo, né? Exclusivismo. E só os judeus achavam que eles teriam, aleluia, esse privilégio. Mas a Bíblia diz, e nas lições anteriores nós vimos que Jesus, ele quebrou a barreira. O véu foi rasgado. Então houve a oportunidade para que nós também estivéssemos aqui hoje, nesta manhã, falando sobre o amor de Jesus Cristo a todos aqueles que querem ouvir. Porque quando se fala relacionado a Cristo, irmãos, ela é pregada para todos, mas só alguns querem ouvir, só alguns querem meditar, só alguns querem exercer aquilo que foi ensinado e falado, mas ela é para todos. Glória a Deus. Então os judeus achavam que era só para eles a salvação, mas Cristo quebrou a parede, o véu foi rasgado e houve então a oportunidade, através do quê? Através da igreja de Jesus Cristo. A igreja, ela foi instaurada para que a promessa da vida eterna se cumprisse na vida de cada um. O primeiro subtópico, o conceito bíblico de mistério. Aleluia. Do grego misterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta, né? Aqui fala do grego porque o Novo Testamento, ele foi escrito no grego koiné. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida, que está aqui em 3:3. Como foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi? Então foi algo revelado de Deus aos apóstolos, aos profetas, que iniciaram então a igreja de Jesus Cristo. E não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo, que está lá em Colossenses 2,18, né? Que quer dizer o quê? Que eles poderiam chegar a Deus através do quê? De anjos, de outra coisa a não ser Cristo. Então essa era o quê? O misticismo que eles usavam anteriormente, dizendo que para se chegar a Deus, então era através de anjos. Mas isso foi quebrado. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefícios de todos, que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. A verdade, Cristo Jesus. Cristo é a verdade que esteve oculto e foi revelado a toda a humanidade. Vamos ver o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 29 e versículo 29. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As coisas reveladas são para nós, a igreja de Cristo, e as coisas ocultas são a Deus. Não compete a nós saber, somente a Deus compete a Ele o ocultismo. Mas a que é revelada à igreja. Por isso, então, Moisés escreve aqui: as coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, mas as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para nós, a igreja de Jesus Cristo. Glória a Deus. Segundo subtópico, o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido
o mistério esteve oculto desde as outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto como valor circunstancial. No outros séculos não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente, como agora foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes a nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção de que os gentios também participariam da mesma condição do que os judeus. Se nós formos ver na Bíblia, quando fala conhecer tão claramente, né, que aqui fala, a expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente. Mas vamos ver aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 18, vamos ver o que nosso amado apóstolo Pedro escreve aqui na sua epístola. 3, 18. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para nos levar a Deus, sendo na verdade mortificado na carne, vivificado pelo Espírito. Glória a Deus. Então tudo vem a acontecer através de Cristo, porque Cristo pagou um alto preço para que nós tivéssemos na mesma condição, né, do que? De servo de Deus. E se nós olhar para 2 Pedro, capítulo 3, 18, nós vamos ver aqui o que Pedro fala também, ó. 2 Pedro 3, 18. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele seja dada a glória, assim agora como nos dias da eternidade. Amém. Então, quando fala assim, ó, conhecer tão claramente. Então, Pedro, ele fala o quê? Que devemos crescer na graça e no conhecimento. Né? Se nós não crescermos na graça, no conhecimento, nós não veremos a glória de Deus. Por quê? Isso é um começo para que nós venhamos nos conscientizar que cada dia mais precisamos melhorar na condição de igreja de Jesus Cristo. Porque muitos evangelhos estão sendo pregados. Mas precisamos ver e conhecer qual é a verdade. Porque somente a verdade é que libera. E você só vai conseguir ver e enxergar a verdade se você estiver pautado na palavra de Jesus Cristo. Por quê? Através do quê? Do conhecimento, da graça. Se você não tiver o conhecimento da graça, como Pedro diz aqui, antes crescei na graça e o conhecimento. Se nós não tivermos esse intuito de crescer na graça e no conhecimento, seremos levados por ventos e polpas por aí. Porque eu nunca vi o evangelho ser tão distorcido como está sendo nesses últimos dias. As pessoas pregam o evangelho para seu bel prazer. Esquece da verdadeira igreja eleita de Jesus Cristo. A igreja veio para salvar a humanidade de todo o pecado e uma promessa da vida eterna. É para isso que foi instituída a igreja. Para isso que Jesus Cristo pagou um alto preço. Então, temos que ter o conhecimento, mas temos que ter a graça, porque senão não vamos alcançar o objetivo a qual Deus quer que nós venhamos alcançar. 3. O mistério e os profetas da antiga aliança. Aqui nós já falamos dos apóstolos, agora nós estamos falando dos profetas, e isso foi estudado nas lições anteriores.
os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Se nós pegarmos a Bíblia, e nós vamos ver aqui, que a promessa, ela já tinha sido lançada. Lá no Gênesis, capítulo 12, quando Deus fala com quem? Com Abraão. Deus então fez uma promessa. Gênesis capítulo 12, versículo 2. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoares, e os que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Desde o velho, desde o início, desde o princípio, já havia o quê? Uma promessa de Deus. Que todos seriam salvos. Todas as famílias da terra. Hoje, só não é salvo aquele que não quer aceitar a Cristo como o único e eterno Salvador da sua vida e da sua alma. Porque o Evangelho não mudou. Jesus não mudou. A palavra está aí, o apelo está aí. Ei, você que está me ouvindo hoje pela manhã, que não conhece a Cristo, talvez hoje pode ser a sua oportunidade de se entregar a Cristo. Porque desde o princípio já havia anunciado que todas as famílias seriam salvas. E você está incutido nesse texto e contexto. Existe uma promessa para a sua vida e para a sua família. Porque não sou eu que estou falando, mas a palavra está falando. Jesus está falando. Por quê? Porque a promessa é essa. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa já havia sido estabelecida. E os profetas já falavam dessa bênção que iria acontecer na vida daquele que teme e obedece a Jesus. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Como que Deus faria isso? Como que Deus traria isso num futuro próximo, para que todos tivessem a mesma condição? Porque existia um exclusivismo. Alguns achavam que só eles eram merecedores. E hoje, em pleno século XXI, muitas vezes nós deparamos com essa situação ainda. Que tem igreja que, infelizmente, acha que só eles serão salvos. Mas o Evangelho é para todos. Aquele que crê. Aquele que crê e for batizado, a Bíblia garante que ele será salvo. Mas temos que permanecer no caminho da graça e do conhecimento de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia juntamente comigo lá em Isaías 43. Isaías 43. 18 e 19. Olha o que nos fala aqui. Não vos lembrei das coisas passadas, e nem trazei para a memória as coisas antigas. 19. Eis que faço coisas novas aí. É Deus que está falando. É Ele que conhece todas as coisas. Logo sairá a luz. Não a percebereis porventura? Outra vez porei um caminho no deserto e os rios no rio. Nós temos que entender uma coisa, meus amados. Que o homem, através do adversário, ele pode até tentar destruir a igreja de Cristo. Mas Jesus garante que contra a igreja dele não tem nada que possa destruir. Não tem nada que pode destruir a igreja de Cristo. Eu e você, nós somos a igreja de Cristo. E existe uma promessa para nós da vida eterna.
E o adversário não tem poder contra a minha vida, contra a sua vida. Por quê? Porque nós somos a igreja de Jesus Cristo. Temos que, nesses últimos dias, crer que realmente Jesus Cristo é aquele que salva, que cura, que liberta e que envia para o céu. Não podemos estar, aleluia, acreditando em fábulas, como Paulo sempre falou, sim, mas nas Escrituras, porque há promessa para nós, como lhe diz aqui em Isaías 43, 18 e 19, ele faz nova todas as coisas, porque aqui eles não achavam como é que ia acontecer isso, como é que ia acontecer, como Deus faria algo totalmente novo. Não, Deus está no controle de todas as coisas, tudo está no controle de Deus, porque o Senhor conhece todas as coisas que existem, foi Ele que formou, foi Ele que criou, foi Ele que fez. A Bíblia diz que até os fios das nossas cabeças, os nossos cabelos estão contados. Então não vamos entrar em pavor, como muitos aí lares, por causa dessa pandemia, por causa de algumas emissoras que põem pânico no povo, achando que já é o fim, muitas famílias sendo destruídas. Ei, presta atenção, e Jesus Cristo é o centro das atenções de todos os lares e família. Põe isso na sua cabeça, entenda uma coisa, você é igreja eleita de Jesus Cristo, você é sacerdócio real da sua casa e do seu lar. Não vai nessa de emissoras de televisão e rádios que querem anunciar um pavor sobre o povo, sobre a população. Ei, Jesus Cristo está às portas. Daniel está começando a se cumprir, mas não se cumpriu ainda. A igreja tem que se reerguer, porque a garantia de Deus é que Ele faz nova todas as coisas, todos os dias em nossas vidas. E temos que ter essa afinidade com Jesus Cristo, de ser igreja. Confia somente em Deus, confie somente na sua palavra. Não fique em emissoras de televisão que fica querendo deturbar as coisas corretas. Se Jesus falou, se Deus falou que está no controle, meu amigo, fique em paz. Creia somente na palavra de nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ao segundo tópico. O mistério revelado no Novo Testamento. Nós estamos falando o quê? Da igreja. A igreja eleita de Jesus Cristo. A igreja que foi prometida a ela a vida eterna. É que muitas pessoas, infelizmente, ainda não conseguiram assimilar, mesmo dentro da igreja, o que é a vida eterna. Por isso que há, entre muitos, alguns distanciamentos. Alguns que não se apegam realmente à palavra de Deus, porque não conseguiram enxergar ainda o que é a vida eterna. É uma promessa para a eternidade. Da mesma forma que existe a promessa da vida eterna, também existe um alto preço para pagar aqueles que desobedecem a Deus para a vida eterna também. O plano divino oculto quanto à igreja de Cristo é ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. O primeiro subtópico, revelado aos apóstolos e profetas. Aleluia, glória a Deus. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Éfeso, Paulo
destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação, como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Quando Paulo começa aqui a sua carta aos Éfesos, ele diz assim: ó, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por vós, os gentios. Olha que maravilha. Paulo está preso em Roma quando escreveu essa carta, através daquele que mandou aprisionar Nero, Paulo. Só que Paulo aqui, ele não fala que ele é prisioneiro de Nero, não. Ele fala que ele é prisioneiro de Jesus Cristo. Compromisso com a palavra, compromisso de levar a verdade, compromisso com a igreja de Jesus Cristo, de levar vidas, almas, à vida eterna. E em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu o seu apostolado de homem algum, que está lá em Gálatas 1:1, e que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem. E que ao ser enviado aos gentios, não consultou nome algum. Gálatas 1:16. Significa dizer que a chamada, a doutrina, a comissão, que lhe foram devidamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Se nós formos olhar para a Bíblia, Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que é o texto da Santa Ceia, ele fala assim, ó, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo, ele não recebeu de homem, ele recebeu diretamente de Jesus Cristo. E por isso ele foi intitulado na condição de apóstolo, porque apóstolo foram aqueles que viveram com Cristo, presenciaram os milagres que Cristo fizeram. E Paulo entrou na mesma condição dos apóstolos, porque foi revelado a ele algo extraordinário. E ele não recebeu de homem algum. Paulo, quando encontrou Cristo em Damasco, ele foi parado, ficou um tempo, e não foi se apresentar aos apóstolos, não, porque o que Cristo mostrou e revelou a ele foi algo fenomenal, irmãos, que a nós não compete nem saber, porque ele não revelou a nós o que Deus mostrou para ele. Mas ele foi o precursor dos gentios. Paulo fez o quê? Abraçou a causa. Ele foi o quê? Prisioneiro de Jesus Cristo, como ele disse lá no capítulo 1. Ele não estava na condição de prisioneiro de Nero, não. Lá em Roma. Ele estava na condição de prisioneiro de Cristo. E ele falava isso com alegria, irmão, no coração. Porque ele tinha certeza e convicção do que ele estava falando. E ele tinha certeza e convicção para onde ele iria quando a terra abatesse o seu corpo. E para onde o seu espírito ia. Então Paulo, todo o tempo, pregou com veemência, pregou com entusiasmo, pregou com alegria as revelações de Cristo para a igreja, para que todos tivessem na mesma condição de ser salvo. É isso que a igreja tem que fazer hoje, irmãos. Abraçar verdadeiramente, ser prisioneiro de Cristo, anunciar o evangelho da salvação. Não é prosperidade, irmão, é salvação de alma. É para isso que a igreja foi criada e instituída, irmãos, para levar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, diz a palavra. É com esse entusiasmo que nós temos que anunciar o evangelho de Jesus Cristo, a igreja eleita, para que eles possam perceber que só existe um caminho
Jesus Cristo. E por isso, então, a palavra veio revelada a Paulo, aos apóstolos, aos profetas, para que eles anunciassem a boa nova. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus e aos demais apóstolos e profetas. Está lá em Atos capítulo 11, a partir do 4. Atos capítulo 11 vai falar o quê? Pedro e Cornélio. E que a princípio os homens, os exclusivistas, não queriam aceitar que Pedro entrasse na caixa dos gentios, aqueles que não tinham circuncisão. Mas eis que Deus, em revelação, mostrou a Pedro o que Pedro tinha que fazer. E Pedro então começa a narrar o que aconteceu com ele, porque ele teve que fazer aquilo, porque foi determinado por Jesus Cristo. O Espírito Santo fez com que Pedro reconhecesse que tudo que ele achava que era imundo, Deus, Jesus, estava tornando puro. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Essa é a igreja que foi revelada. Esses são os profetas, os apóstolos, que iniciaram a igreja de Jesus Cristo. E ela tem que continuar, meus queridos. Temos que anunciar as boas novas. A igreja de Jesus Cristo, ela está estabelecida. Por mais que tentam, irmãos, diminuir a igreja, eles não conseguem. Porque Paulo, todas as vezes que tentaram contra a vida de Paulo, colocavam ele no cárcere, mas uma coisa eles não podiam prender, era a palavra que saía da boca de Paulo. Onde Paulo estava, ele estava anunciando o evangelho da salvação, preso ou solto, mas ele estava anunciando. Os dias são difíceis, nós sabemos disso aí. As coisas não são fáceis, não. Mas nós temos que continuar a fazer aquilo que os apóstolos e os profetas iniciaram. Nós somos a continuidade até a volta de Cristo. Ei, Paulo diz o quê? Em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Sem passar fome, sem passar necessidade, mas também sem viver em abundância. Paulo já tinha passado por todas as etapas da vida. Ei, levanta a sua cabeça. Não dá crédito àquilo que o inimigo quer incutir na tua cabeça, não. Você é eleito de Jesus Cristo, você é igreja de Jesus Cristo. Eu não sei para que eu estou falando isso, mas Deus mandou te falar. Ei, levanta a cabeça. Põe a sua casa em ordem. Não dê ouvido ao adversário, não. A sua casa é a igreja de Jesus Cristo. Você foi convidado, se alistou no exército para proclamar as boas novas. Abra sua boca e anuncie o evangelho da salvação, que é por isso que fomos chamados. Aleluia. Segundo subtópico, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado à igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. E prossegue com a execução da obra de Cristo. E também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como a família de Deus e o corpo de Cristo. E a comunicação dessas verdades aos santos, apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja. Olha o que diz aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Carta, a epístola de Pedro.
o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Era oculto, mas foi revelado. Para quê? Para que nós tivéssemos a consciência, a convicção que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus. Para que tivéssemos a oportunidade de sermos realmente salvos pela palavra da salvação. Por quê? Porque a declaração de que o Pai realizou tudo desde cedo, que está aqui, Pedro revelou aqui, ó, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós. E por isso que Paulo fala na carta a Éfeso primeiro, que ele é prisioneiro de Jesus Cristo. Irmão, nós somos prisioneiros de Cristo, que coisa maravilhosa. Já pensou? Reflete um pouco nessa questão que Paulo fala que ele é prisioneiro. Que coisa maravilhosa. Sabe por quê, irmão? Eu mesmo vim do mundo. Eu fiquei prisioneiro vários tempos no mundo, irmão, à mercê do adversário. E fazia aquilo que ele determinava que fazia. Hoje não, hoje eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, aonde o Espírito Santo trabalha em minha vida para que eu venha fazer aquilo que é melhor para aqueles que estão ao meu lado. Glória a Deus. E a igreja, ela tem a responsabilidade de fazer com que a igreja cresça. Olha aqui, ó. Isaías 46, 9. (46, 9 e 10). Olha o que diz aqui. Lembrai-vos das coisas passadas desde antigamente, porque eu sou Deus, e não há outro Deus, e nada há semelhante a mim, que anuncio o que está por vir desde o início e desde a antiguidade, as coisas que ainda não eram feitas, que digo, o meu conselho permanecerá, e farei tudo o que quiser. Tudo é no controle do Pai de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia! Terceiro e último subtópico aqui, a magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade de formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia, classe social, mas em Cristo, por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo, que está lá em Atos capítulo 11, versículo 4 a 17. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Por quê? Porque foi Deus que criou todas as coisas. E Ele está no controle de todas elas. Se nós pegarmos a Bíblia e abrirmos aqui lá em Marcos, capítulo 38 a 41, nós vamos ver que tinha alguém falando de Jesus. E quando os discípulos viram, aos que os diziam, mestre, alguém está falando do teu nome. Jesus repreendeu os discípulos. Quem não é contra nós é por nós. Então temos que entender a magnitude da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é algo fundamental para a salvação da humanidade. Terceiro e último tópico, o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Primeiro subtópico, as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado, anunciado, é considerado pelos apóstolos como riquezas insondáveis. Que maravilha, né, irmão? Riquezas insondáveis. Não tem comparação. Aquilo que os apóstolos, através do Espírito Santo,
revelou a toda a humanidade. Não tem preço. A vida eterna. Que coisa maravilhosa. A expressão se refere às maravilhas e providências divinas que estão além do entendimento humano, para o apóstolo Paulo compartilhar com os povos estas boas novas era algo imensurável. A mensagem para a qual ele foi incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Glória a Deus. Romanos, olha que maravilha. Olha que Paulo diz aqui, ó, Romanos 2:2. Não vos conformeis com este mundo, mas vos transformeis pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então tem que ser boa, agradável e perfeita. Só Deus tem essa condição para cada um de nós. Porque aquilo que vem do Senhor é bom, é perfeito e é agradável. É isso que temos que entender. Porque essas são as riquezas insondáveis. A perfeição, a boa vontade, né, de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito, né? O bom propósito da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo desse plano, e a pessoa de Cristo que executou o plano que pré-estabelecido por Deus. Né? Então, o Pai projetou tudo, articulou tudo. O Filho cumpriu o que foi determinado pelo Pai. E o Espírito Santo convence o homem do pecado e da justiça. Tudo isso é obra divina de Deus para que nós tivéssemos a oportunidade de fazermos parte da igreja de Jesus Cristo. Segundo o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve ocultos em Deus, que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto, para ser revelado em tempo oportuno. Indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação, para que agora seja manifestado, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para ser executado por intermédio de Cristo. Glória a Deus. Isaías 40, 26. Olha que lindo aqui. Levantai ao alto os vossos olhos e olhai quem criou todas as coisas. Ele tira por sua conta o seu exército, e todas as chama pelo seu nome. Nenhuma faltará. Tal é a grandeza da sua força e do seu poder. O que Isaías está falando aqui? Da grandeza de Deus. Que as estrelas, todas elas têm nome. E Deus sabe o nome de cada uma delas. Imagine você a grandeza que esse Deus tem. O poder que Ele tem. E se nós, igreja de Jesus Cristo, estivermos em comunhão com Ele, podemos fazer grandes coisas também. Porque isso foi estabelecido para mim e para você. Mas temos que estar na condição e na comunhão do Pai. Tudo foi manifestado por Ele. E Ele está no controle de todas as coisas.
A sua grandeza é incalculável. O Deus a qual nós servimos. E a Ele, e somente a Ele, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O terceiro e último subtópico. O plano devidamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Porque muitos acham, né, irmãos, que nós estamos aqui hoje por causa do pecado de Adão. Não, irmãos. Já havia um plano por Deus para ser executado, para a salvação de toda a humanidade. Já havia estabelecido. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, Ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido. Desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno, em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Eclesiastes 3. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então tudo já estava determinado por Jesus Cristo, por nosso Deus, para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. E temos que colocar isso em prática, irmãos. A igreja de Jesus Cristo tem que verdadeiramente fazer a diferença nesse mundo tão corrupto, tão distorcido, em que dão ibope as coisas que são contrárias à verdade de Deus. Mas nós, como igreja eleita, temos que ficar firme na presença de Deus e sempre com a verdade em nossos lábios, para que convença o homem do pecado e da justiça. O Espírito Santo vai fazer essa obra. Simplesmente vamos anunciar o Evangelho. Quem vai convencer aquele que ele deve melhorar e se consertar é o Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. E para conclusão, o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado de Deus, revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora, revelado, deve ser anunciado pela própria igreja. Olha aí. Conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Temos que estar na mesma condição dos apóstolos. Pregar a verdade. Eu e você somos igreja eleita, sacerdócio real. Temos que anunciar a Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que todos possam ser alcançados nesta manhã por esta palavra. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, glória a Deus, por estarmos aqui concluindo mais um dia, mais uma lição. Que Deus abençoe a cada irmão que esteve nos assistindo e que Deus venha abençoar você que irá assistir esse estudo bíblico. Que Deus possa falar grandemente ao teu coração. E para nós que ouvimos essa palavra nessa manhã, nós somos igreja do Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo. Então cabe a nós anunciarmos a palavra do Senhor. Aí você vai dizer, irmão, mas tem muitos fazendo live, isso e aquilo. Mas a palavra foi dita nesta manhã que se ele não é contra nós, é por nós. Algum resultado vai ter. Muitos fazem para aparecer, muitos fazem para se destacar, mas o nome do Senhor é que está sendo anunciado. Não importa se é por vanglória, se é por grandeza, mas o que importa é que muitos conheçam
a mensagem do Senhor. E eu e você somos instrumentos na mão do Senhor. E nesta manhã, o Senhor nos deu mais uma oportunidade. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus venha abençoar a nossa família. E que domingo que vem você possa estar conosco para nos acompanhar para mais um estudo da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, mais uma vez, a nossa gratidão a Deus, e em primeiro lugar, por tudo que Ele tem permitido em nossas vidas. Quero também externar a nossa alegria e gratidão ao nosso pastor Rael, pastor deste setor, da cidade de Embu das Artes, São Paulo. Externar também a nossa gratidão ao nosso querido presbítero, amigo e irmão João Pinheiro, pela responsabilidade de estar conosco, disponibilizando o seu tempo, o seu conhecimento para levar a palavra até você, ao irmão Bruno também, ao irmão Arthur, ao Felipe, que fazem parte desta comissão, organizador da escola dominical. Também nós queremos dar nossa alegria a você, irmão, irmã, amigo, que esteve conosco nesta manhã, e que nós convidamos a você a estar conosco no próximo domingo. Não sabemos ainda qual vai ser a deliberação das autoridades da saúde e nossos governos estaduais e municipais quanto à liberação ou não do culto presencial. Mas como nos ensinou o Senhor hoje na sua palavra, tudo está sob o controle de Deus. Então todas essas coisas, irmão, estão no controle de Deus. Então no momento certo nós estaremos aqui todos juntos para glorificar o nome santo do Senhor. Então você permaneça orando pela igreja do Senhor. Nós queremos também apresentar neste momento a Helena, neste momento de oração, a Helena, a filha do irmão Bruno, que está no hospital, está dependente de alguns exames, alguns resultados positivos, para que possa ser liberada. Ela nasceu no dia 27, tá? Mas precisa recuperar e para que possa estar com seus pais em casa. Então, a nossa alegria pelo seu nascimento, queremos externar nossa alegria à família do irmão Bruno, do irmão Liene, mas queremos também orar para que seja feita a vontade de Deus, amém? Então, nós convidamos a você que possa estar em oração conosco. Amém? Também ore pela igreja, pelo nosso pastor, nossas famílias, nossos ministérios. Amém? Oremos. Deus maravilhoso, Pai de bondade, a Ti a honra e a glória, a nossa adoração ao Teu santo nome. A nossa gratidão a Ti, Senhor, por este momento tão especial de poder ter recebido de Ti a palavra dos céus. Nós te pedimos, ó Deus, que ela faça efeito em nossos corações, que nossos corações tenham, neste momento, sido terra fértil e tenham recebido a palavra e dela possa frutificar, ó Deus, com bons frutos. Ó Pai amado, nós temos certeza absoluta que neste momento nós estamos saindo com força redobrada, saindo fortalecido, porque a Tua palavra nos alimentou neste momento. Ó Deus amado, nós somos gratos e pedimos a Tua permissão e pedimos também que entre com providência na vida da Helena, Senhor. Nós sabemos que tudo está sob o Teu controle, mas Tu tens um poder, Senhor, de fazer transformações, de fazer mudanças no quadro clínico de qualquer ser humano. E nós te apresentamos não só a Helena, mas também todos os enfermos, Senhor. Visita também os hospitais, essas pessoas que estão acometidas desse mal e de outros males, Senhor. Nós te pedimos também que vá nas penitenciárias, leva a Tua palavra, usa os Teus instrumentos, Senhor, aqui na terra, para que possa levar ali a palavra da salvação. Assim, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, Senhor, que morreu na cruz, nós queremos Te agradecer. Amém. Irmão João Pinheiro, possa abençoar a igreja do Senhor. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo esteja em cada vida, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Que o Senhor possa abençoar poderosamente neste domingo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.